Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e nós estamos aqui para mais uma aula da semana do Dia das Crianças. Hoje nós teremos aula de ciências sobre um assunto muito legal. Querem saber qual é o assunto da aula de hoje? Eu vou dar uma pista para vocês. Luz! Isso mesmo, o assunto de hoje será a luz. E a luz, ela é percebida por nós por meio da nossa visão. Quem não enxerga, quem é cego, não consegue ver a luz e também não consegue ver nenhum objeto. É através da nossa visão que nós enxergamos todas as coisas e nós só enxergamos porque existe luz. Existem vários tipos de fontes de luz. Essas fontes de luz, na verdade, são chamadas de fontes luminosas. E essas fontes luminosas são corpos que emitem luz. Mas como assim corpos? Será que é o nosso corpo de carne e osso? Não. E esses corpos que emitem luz podem ser o sol, por exemplo, ou uma lâmpada acesa. Existem dois tipos de fontes luminosas. As fontes naturais, que estão presentes na natureza, por exemplo, o raio, o sol, são fontes naturais. Ou então as fontes artificiais, que são aquelas fontes luminosas fabricadas pelo homem, pelo ser humano. As lâmpadas, as luzinhas de Natal, a lanterna do celular. Na verdade, nós só conseguimos ver a luz porque a luz tem um movimento. A luz, ela se movimenta a partir da fonte que a gerou. Por exemplo, aqui é a minha lanterna do celular. A luz está se movimentando a partir da lanterna para frente. Olha, por isso que às vezes a gente enxerga os raios de sol saindo de uma nuvem, porque a luz está saindo lá do sol que está escondido atrás da nuvem. Ó, quando a gente acende uma lanterna, o foco, a luz da lanterna sai da lanterna e vai exatamente para frente. E isso nos dá pistas sobre as características da luz. Porque a luz, ela tem duas características. A primeira é que ela se move em linha reta. A luz, ela não faz curva, ela se move em linha reta. Por exemplo, se eu ligo a lanterna aqui do meu celular e eu coloco a minha mão do lado, ó, a minha mão não se ilumina, porque a luz está se movendo em linha reta, saindo da lanterna do meu celular. Então aqui nesse caso a minha mão está sem estar iluminada. Mas se eu coloco a minha mão na frente da lanterna, na frente da luz, aí sim a minha mão vai ficar iluminada. Porque a luz não faz uma curva, tá vendo? A luz não ilumina aqui a minha mão, ela não faz curva. Ela anda em linha reta, então ela se move a partir da sua fonte luminosa e ela anda em linha reta. Outra característica da luz é que ela se move numa enorme velocidade. Não existe nada que seja mais rápido do que a velocidade da luz. Isso mesmo, a velocidade da luz é a coisa mais rápida que existe. Tanto que, quando a gente acende a luz no interruptor, nós pensamos que quando nós tocamos no interruptor e a luz acende imediatamente, na nossa cabeça está acontecendo ao mesmo tempo. Eu toco no interruptor e a luz acende ao mesmo tempo, mas não é ao mesmo tempo. Porém, nós pensamos que é ao mesmo tempo porque a luz acende muito rápido, muito rápido. É a coisa mais rápida que existe, entenderam? Mas tudo isso que eu falei pra vocês até aqui nem sempre foi conhecido pelo homem. Existiram pessoas que estudaram a luz. A primeira pessoa que se tem relato que estudou a luz foi o Alhazen. Ele fez alguns experimentos com a luz e ele percebeu que a luz branca se separava em várias cores. Depois de muito tempo, olha, uns 700 anos depois, mais ou menos, em 1672, o Isaac Newton, que foi um dos físicos mais famosos da história da humanidade,
fez alguns experimentos com a luz do sol e ele percebeu que a luz do sol era formada por 7 cores. Quando ele pegou e colocou um prisma transparente na frente da luz do sol, do outro lado ele começou a ver as 7 cores. E essas 7 cores que o Isaac Newton enxergou nada mais são que as 7 cores do arco-íris. É verdade, o arco-íris ele é formado por 7 cores e ele é resultado da decomposição da luz do sol. As gotinhas de água estão lá no céu e aí a luz do sol bate nessas gotinhas de água e se separam nas 7 cores que nós conhecemos como as cores do arco-íris. Mas, gente, de nada adianta existir luz se não existir coisas para serem iluminadas. Porque a luz num lugar branco sem nada não vale de nada, né? Então é muito importante nós considerarmos os corpos, que são nada mais, nada menos que os objetos que a luz vai iluminar. E existem 3 tipos de corpos. Existem os corpos transparentes. Os corpos transparentes, eles permitem a passagem da luz por completo. A luz passa completamente por eles. Também existem os corpos opacos. Os corpos opacos não permitem a passagem de luz. Olha só, a luz não atravessa esses corpos. E também tem o meio termo, que não é nem transparente e nem opaco. O meio termo seriam os corpos translúcidos. Eles permitem que a luz atravesse eles parcialmente. Uma parte da luz atravessa e a outra parte não atravessa. Então, para revisar os 3 tipos de corpos que existem. Existem os corpos transparentes, que permitem a passagem da luz completamente por eles. Existem os corpos opacos, que não permitem a passagem da luz. E existem os corpos translúcidos, como esse papel vegetal aqui, que permite a passagem apenas de parte da luz. E aqui eu coloquei 2 exemplos para vocês. Nos corpos transparentes, quando nós colocamos um objeto atrás dele, nós enxergamos esse objeto perfeitamente. Nos corpos translúcidos, quando nós colocamos um objeto atrás deles, nós enxergamos parcialmente esse objeto. E nos corpos opacos, quando nós colocamos algo atrás, nós não enxergamos absolutamente nada, porque a luz não é capaz de atravessar esses corpos. E aqui também tem o mesmo exemplo, só que agora usando um globo transparente, translúcido e opaco. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Sabendo que a luz anda em linha reta, ela anda em linha reta, ó, eu vou iluminar aqui esse papel, vocês estão vendo? E ela não faz curva. Se eu coloco algo na frente da luz, o que acontece? Vocês sabem? Se eu coloco algo na frente da luz, por exemplo, minha mão, acontece uma sombra, porque a luz anda em linha reta. Ela não vai desviar e iluminar o que está atrás da minha mão, por isso que faz a sombra. É exatamente por isso que existe a sombra. Então a luz, ela não ilumina atrás dos corpos. Olha, a luz ela anda em linha reta, dá pra ver aqui certinho, ó, a linha reta da luz andando, e ela não vai iluminar atrás do corpo. Olha só que engraçado, os gatinhos, a luz não está iluminando atrás dos gatinhos, então a luz bate no gatinho, mas o gatinho é um corpo opaco, ela não atravessa o gatinho. Por isso o gatinho emite uma sombra, tá bom? E aí, ó, esse aqui é até engraçado, né, que os gatinhos estão tentando pegar a sombra, ai que dó, né? E aqui, por último, uma menininha brincando de sombras, teatrinho de sombras. Ou seja, toda vez que nós colocamos algo na frente da luz, essa área que não está iluminada é a sombra e ela sempre está do lado oposto da luz. Se eu virar a luz aqui, ó, aí a sombra vai formar em mim, tá vendo? Então a sombra sempre está do lado oposto da luz. Ó o cachorrinho brincando, tentando pegar a própria sombra, então tem uma luz do sol iluminando ele lá em cima. Aqui, olha que legal.
Essa criança, ela fez toda uma montagem com papéis que são transparentes, mas são coloridos. E aí, quando iluminou, a luz, ela atravessou onde estava transparente e aí fez esse colorido aqui, ó, bem bonito lá na parede. E quem nunca fez nenhuma brincadeirinha com sombras, hein? Agora, vocês vão pegar o livro de vocês e vão fazer a leitura e as atividades da página 10 até a página 13. Mas ainda não vai embora, tá bom? Porque eu vou corrigir com vocês as atividades. Então, pause o vídeo agora, faça as atividades, depois você dá play de novo para assistir a correção e corrigir juntinho com a prof. Agora que você já terminou as atividades, vamos corrigir. Começando pela página 10. Na atividade 1, está escrito assim: Estela fez um experimento para testar o movimento da luz, usando tubos de plástico ocos e uma lanterna. Observe os testes que ela fez e responda às questões. Então, a Estela foi lá, pegou um tubo reto, colocou a lanterna dentro do tubo e iluminou o tubo. Será que a luz saiu aqui do outro lado? No segundo experimento, a Estela pegou um tubo que estava cheio de curvas, iluminou dentro desse tubo. Será que a luz saiu aqui do outro lado? Pense aí. Lembre sempre que a luz anda em linha reta. Na letra A está perguntando: a lanterna é uma fonte luminosa natural ou artificial? Bom, a lanterna foi fabricada pelo homem, portanto, ela é uma fonte de luz artificial. Letra B. Em quais das situações, 1 ou 2, a luz da lanterna será projetada na parede? Porque, como a luz anda em linha reta, ela só vai poder ser projetada na parede na situação 1. Porque o tubo é reto e a luz anda em linha reta. Você vai escrever algo parecido com isso. Tem que ter o mesmo sentido, não precisa ser exatamente as mesmas palavras. Na situação 1, porque o tubo é reto e a luz se propaga em linha reta também. Ok? Se você tiver escrito alguma palavrinha ou outra diferente, não tem problema. Lembre-se que o importante é que você escreva algo que tenha o mesmo sentido, falando que a luz se propaga, se projeta ou anda em linha reta. E ao final da página 11, nós temos o bumerangue, falando para voltar na imagem de abertura e observar as fontes luminosas. Ó, qual fonte luminosa pode ser observada na imagem? Essa fonte é natural ou é artificial? Então, lá na imagem de abertura, nós temos esse senhorzinho aqui vendendo sorvete, uma senhorinha sentada na sombra, eles estão num parque e estão em um dia de sol, porque nós podemos ver a sombra das árvores, ou seja, a luz que está iluminando o dia é o sol. Porém, se você perceber, existem postes neste lugar, e esse poste pode ser que esteja aceso. Nesse caso, a luz é artificial. Tranquilo, né? Agora, vamos para as atividades da página 13. Em uma casa em construção, qual dos materiais listados a seguir você recomendaria para ser usado na fabricação de cada um desses objetos? Janela da sala, janela do banheiro e porta de entrada. Justifique suas escolhas. Então, aí tem a madeira, o vidro transparente e o vidro translúcido. O vidro translúcido, ele é bem parecido com o papel vegetal que eu acabei de mostrar para vocês na explicação. Então, a luz não passa completamente por esse vidro translúcido e também não dá para ver direito o que tem atrás dele. A madeira, ela é opaca, não dá para nós vermos o que tem atrás, e o vidro transparente, a luz passa completamente por ele, né? Então, essa resposta é pessoal, mas eu vou falar a minha opinião. Se fosse a minha casa, a minha opinião, eu construiria a janela da sala, eu colocaria o vidro transparente, para eu poder ver lá fora, né? E também para a luz iluminar a minha casa. Eu vou colocar assim, vidro transparente, porque permite a passagem de luz. Na porta de entrada, eu colocaria madeira, porque
é opaca e não é possível ver através dela. Então, eu colocaria a porta de madeira justamente por ela ser opaca, porque ninguém quer ter uma porta de vidro em casa, né? No caso da janela, dá para ela ser de vidro transparente, porque a gente põe a cortina. Mas no caso da porta, melhor que seja de madeira, né, gente? Porque daí é opaco e a gente não consegue ver o que tem atrás dela. E por último, na janela do banheiro, sobrou o vidro translúcido. Eu colocaria esse vidro translúcido porque ele permite a passagem de um pouco de luz, mas não dá para ver direito o que tem atrás dele. Então, se alguém estiver lá tomando banho, não vai dar para ver a pessoa lá nua tomando banho, né? Olha só, então, a forma que eu escrevi aqui. Vidro translúcido, porque ele permite a passagem de um pouco de luz sem mostrar o que há dentro do banheiro. Eu sei que ficou longa a minha resposta. Se você fez diferente, não apaga, tá, gente? Por favor. A resposta é pessoal. Só que você tem que explicar tendo um sentido, não pode escrever qualquer coisa, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, é claro que vocês podem perguntar para mim na aula do Zoom. Número 2, leia a frase, observe as imagens e resolva as questões. Ao atingir um corpo opaco, parte da luz é refletida e parte é absorvida. Mas a luz não atravessa o material. Aí tem aqui a letra A, a figura A e a figura B. Marque com X a imagem que representa a reflexão da luz. Então, tá falando que quando a luz atinge o corpo opaco, ela é refletida, parte é absorvida, parte é refletida, mas ela não atravessa o material. Na letra B, a luz está atravessando, ó, para o outro lado, e na letra A não está atravessando, ela está sendo refletida. Então, a resposta correta é a letra A. Você marcou o xizinho aí na letra A? Explique o que acontece na imagem B. Na imagem B, nós podemos ver que a luz está atravessando o material. Portanto, esse material é opaco? Não, esse material é o oposto do opaco. Na verdade, ele é transparente. É isso que está acontecendo na imagem B. A luz atravessa o material porque ele é transparente. É isso que está acontecendo na imagem B, ok? E a 3, você não precisa fazer porque ela é do livro digital. Então, a prof vai fazer essa daqui com vocês junto no Zoom. Algum dia, não sei que dia, mas algum dia a prof vai fazer, tá bom? Que a gente está na Semana das Crianças, né? E hoje não vai ter aula de ciências no Zoom, nós vamos só fazer brincadeiras. Olha que legal. E é isso por hoje, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau! Gente, vocês já viram esse meme que a menininha, ela tá com medo da própria sombra? É claro que ela começa a correr. É claro que não tem essa carinha, né? Mas, ai, gente, é muito engraçado. Olha lá. Ela chega a cair no chão de medo da própria sombra.